Este programa tem classificação indicativa livre. Educar uma criança leva tempo. Consequentemente, também demoramos para perceber se acertamos ou não durante esse processo. O problema é que, junto com as falhas e os conflitos, aparece em alguns casos a necessidade de buscar respostas, apontar culpados. Quem errou? Os pais que foram ausentes? A escola que não foi capaz de passar os conceitos necessários? Mas mais do que procurar respostas, o importante é encontrar soluções. Qual a melhor maneira de educar os nossos filhos? Fique com a gente e descubra como pais e professores podem ajudar nesse processo. Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje já está no ar. Uma frase do Rubem Alves que eu acho muito interessante, que tem tudo a ver com o nosso programa de hoje. Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. Mas de quem é a responsabilidade de educar, de mostrar o mundo às crianças? Quem nos ajuda nessa reflexão é a professora Ana Paula Vieser, doutora em educação pela UFPR, que estudou o papel dos pais e professores no processo de desenvolvimento das crianças. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer tê-la aqui. Professora, por que a importância de estudar esse assunto? Bom, as escolas hoje têm uma demanda enorme, né? A gente vai às escolas, eles estão desesperados com os problemas todos de comportamento, problemas de aprendizagem, vários problemas e dificuldades na relação com essas crianças e também no contato com as famílias. Então, como você mesmo falou, né, acho que a gente vai numa busca de encontrar possibilidades de atuação e possibilidades de solução, né, ou não de solução, mas de tentar melhorar a condição que as escolas têm hoje. Então, é uma realidade que nós temos, né, e a gente precisa lidar com isso de alguma maneira. Esse conflito de quem é a responsabilidade de educar as crianças, dos pais, da escola, dos dois, ele está muito presente mesmo? Na minha experiência com as escolas nas quais eu trabalhei, eu vejo muito isso no discurso, tanto de professores e de pessoas que vivem o cotidiano da escola, seja no discurso dos pais. É quase que a inimizade de culpabilizar um e o outro. Então, o que eu escuto nas escolas é as famílias não estão presentes, as famílias não colaboram, as famílias não ajudam, né? As famílias não participam. Então, é uma culpabilização das famílias pelo problema que eles enfrentam ali. E o que eu escuto das famílias é a mesma coisa. A escola não colabora, a escola não ajuda, porque a escola não está fazendo a parte dela, né? Então, existe uma dificuldade, sim. E o que eu vejo é uma possibilidade de atuação é promover a aliança entre a escola e a família, e não a divergência ou a separação que acaba culminando na culpabilização de uma em relação à outra e nada é feito, né? Pois é, e nós saímos às ruas justamente para saber o que é que as pessoas têm a dizer sobre esse assunto. Acompanhe. A senhora acha que a educação dos filhos é responsabilidade da escola ou dos pais? Dos pais com a ajuda da escola. Dos dois. Mas mais dos pais. É dos pais e também da escola. Começa com a família, continua na escola. Dever em casa. É da família. Porque a gente confia. Escola, complemento. Primeiro lugar da família, né? Dos dois. Da família, né? Família. Da família. Sim, porque tudo começa na família. É os dois, né? Família e um pouco a escola também. A escola é complemento. A escola ensina, não educa. A senhora acha que hoje em dia as escolas estão dando espaço para os pais participarem da educação dos filhos dentro da escola? A nossa escola lá dá espaço. Então, acho que abre sim. Acho que tem demais. É difícil. Às vezes tem, às vezes não. Não. Lá eles dão espaço, sim. E as pessoas participam? Acho que não. Participa um pouco. Lá perto de casa mesmo, na escola, faz 6 meses que não tem uma reunião. Os pais devem participar do espaço escolar? Sim. Você acha que as pessoas participam? Não. Como a gente trabalha todos os dias, né, é dificilmente ter tempo para participar, né? Pois é, e quem se junta a nós nessa conversa agora é a pedagoga e psicopedagoga Simone Kalberg. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada. Bom, a gente pode perceber várias coisas aí nesses depoimentos que a gente colheu na rua, né, da população. Um deles é que todos concordam que o papel de educar é da escola e também dos pais.
Mas quando questionado se eles, enquanto pais, têm participado desse processo, muitos dizem que não, por falta de tempo e tudo mais. Isso também é algo que acontece bastante? Eu penso algumas coisas a respeito disso. O conceito que a gente tem de família é um conceito, e de escola, são conceitos que estão se transformando. A família que a gente está pedindo que vá à escola não é a família que existe hoje, né? Então, se tem uma expectativa de que os pais façam um acompanhamento que eu entendo que não corresponde à realidade. E da mesma maneira, a escola, me parece, também vai ter que modificar o seu encaminhamento em relação ao ensino e na relação com os indivíduos e na relação com essas famílias. Que família é essa que a escola está idealizando? E se você for pedir para os professores pensarem nas suas famílias de origem, eles vão se dar conta que nem a própria família de origem corresponde ao conceito que se tem de família. Existe essa dificuldade em saber lidar com a diversidade dos alunos, a diversidade das famílias que compõem essa escola? Eu acho que nós já chegamos num momento de reconhecer a existência da diversidade, né? Mas penso que ainda não sabemos o que fazer com ela. Então, quando a gente organiza a escola, a gente organiza para uma criança, né? Para uma infância, para uma juventude. E o que chega é a diversidade. Então, para você ter uma ideia, nós organizamos todas as salas, em sua maioria, uma carteira atrás das outras. Então, qual é o princípio de interação que a gente está exercitando, oferecendo esse ambiente formatado para assistir, para ouvir, não para interagir. Um dos nossos entrevistados, inclusive, disse que a escola ensina, não educa. Qual que é o papel de cada um nesse processo, professora? Primeiro que são papéis complementares, né? Eu acho que a família ela tem uma função muito específica que é diferente da escola e as duas precisam acontecer de alguma forma. Eu vejo a família bastante responsável com um foco muito maior numa formação afetiva, emocional, psicológica, moral, importantes para a criança, fundamentais para a criança, e a escola com um foco na aprendizagem formal e na sociabilidade dessa criança. Então, a gente precisa das duas coisas, né? E elas se complementam de alguma forma. Eu acho que é daí que surgem os problemas de, não, eu acho que a escola tem que fazer tudo, eu acho que é a família quem tem que educar, e aí é que a gente vai delimitando até que ponto a família pode realmente ajudar no processo de aprendizagem e até que ponto, de fato, tem que ser a escola e como é que deve ser essa colaboração, né? Então... E eu acho que o conceito de aprender, o que é aprender? Onde eu aprendo? O que se quer que aprenda, né? A escola está muito voltada, muito preocupada com o conteúdo escolar. Eu entendo que ele está maior do que a infância, do que a juventude. Então, como que nós vamos administrar tudo isso? Qual que seria o papel da escola nesse sentido? Também de formar um pouco mais cidadãos, não tanto estudantes? Eu penso que a escola tem o papel de compartilhar com todos os estudantes todo o conhecimento acumulado. No entanto, o conhecimento produzido pela nossa cultura, ele está tão grande que ele não cabe dentro do ano letivo. E as crianças ficam sobrecarregadas. Então, o que nós temos que fazer? Possivelmente, nós temos que pensar em fazer com que a nossa juventude, nossas crianças e jovens consigam saber onde pesquisar, como se perguntar, quer dizer, construir um estado de criticidade que permita fazer essas articulações e essas análises. E não na reprodução de um conhecimento, na mecanização de um conhecimento, uma aprendizagem completamente sem significado, nada autêntica, né? Acadêmica, engessada. A escola precisa dar mais autenticidade. E autonomia. Sem dúvida, porque a autenticidade de uma tarefa
né, ela vai propiciar a autonomia, não há a menor dúvida. Professora Ana Paula, na sua tese você propôs a formação de um grupo de orientação, né, formado por pais, alunos e professores. Como seria esse grupo e quais foram os resultados que vocês obtiveram nesse estudo? Então, eu fiz o grupo com as mães, na verdade, foram as mães quem participaram, né? Eu tive 5 mães e aí, nesse grupo, eu trabalhei alguns temas importantes de educação de filhos, como regras e limites, consequência para comportamentos adequados e não adequados. Né, trabalhei de que formas elas poderiam ajudar essas crianças nas dificuldades que elas estavam encontrando, porque eram crianças que estavam apresentando algum tipo de dificuldade na escola. Então, a gente trabalhou assim, como que elas, como mães, no tempo que elas têm, que é restrito, o que elas podem fazer a respeito disso. Então, foram algumas orientações bastante específicas. E paralelamente a esse grupo das mães, eu fiz o grupo com essas crianças, né, com o objetivo de que as próprias crianças possam identificar que problemas elas estão encontrando no seu dia a dia e possibilidades e alternativas de enfrentamento dessas dificuldades, né? Então, se eu tenho ali uma dificuldade, como é que eu posso lidar com aquilo ali? Né? Então, foi trabalhado com as crianças esse objetivo, identificar e como eu posso enfrentar essa dificuldade. Quais foram os resultados que vocês perceberam? A gente observou em relação ao comportamento das mães, das práticas educativas, né, e a partir das orientações dadas, um aumento de práticas educativas dessas mães, de envolvimento e comunicação com essas crianças, com esses filhos, né, que estavam participando, e também a diminuição de algumas práticas coercitivas, que são práticas muito punitivas relacionadas a questões escolares, né? Então, ficar brigando ou punindo a criança porque não estudou, porque não fez a tarefa de casa. Então, houve uma redução dessas práticas e um aumento de práticas positivas, né, de envolvimento. E com as crianças, a gente observou, entre as crianças que participaram, a maioria uma redução de problemas de comportamento e numa parte dessas crianças uma pequena melhora também no desempenho escolar. Tá certo, então a gente já fala um pouco mais a respeito disso. Agora fazemos uma pausa na nossa conversa para saber o que está sendo pesquisado de curioso pelo mundo. É o Giro de Pesquisas. Um estudo feito na Inglaterra mostrou que quanto menos um homem trabalha, maiores são as suas chances de reprodução. Segundo a pesquisa, homens que bebem bastante e não trabalham são os mais férteis. 99% deles têm espermatozoides perfeitos. Segundo um estudo canadense, crianças que tiveram algum tipo de complicação pós-parto e por isso tiveram de ficar sozinhas na incubadora têm até 3 vezes menos risco de sofrer de depressão. Vacas que têm nome próprio produzem até 258 litros de leite a mais por ano. De acordo com cientistas da Universidade de Newcastle, isso acontece porque os animais se sentem mais queridos, relaxam e produzem mais. E no próximo bloco a gente fala dos problemas mais comuns envolvendo esses estudantes e como pais e professores podem agir nessas horas. A gente volta já já. O Em Tese está de volta e hoje o tema é a educação de jovens e crianças. De quem é a responsabilidade? Pais? Professores? Os dois? Bom, professora Ana Paula, quais os problemas mais comuns envolvendo os estudantes? Qual é a origem desse comportamento, pelo que você pode perceber na sua pesquisa? O que eu observo, que é um relato muito frequente das escolas, é a queixa em relação a problemas de comportamento. São as crianças que não obedecem, que não se comportam, a agressividade, a violência entre pares. Então, isso é uma demanda que está aparecendo com uma frequência enorme, né? Além dos problemas de aprendizagem. A origem desses problemas,
em relação às crianças com as quais eu trabalhei nesse período do meu trabalho, eu fiz uma investigação muito mais, né, das características familiares, e a gente observa, né, nessas crianças que apresentam dificuldades, também muitas dificuldades familiares, dificuldades de relacionamento, conflitos muito intensos, muito frequentes. Então, e a própria literatura, né, apresenta aí muitos dados da relação de dificuldades familiares e problemas de relacionamento na família com problemas de comportamento na criança. Não é a única causa ou não é a única origem, mas é uma importante origem, né, e a gente pensar como que é a dinâmica familiar e o que é vivido ali e a repercussão que isso tem para o desenvolvimento da criança e para aquilo que ela apresenta no contexto escolar. Simone, de que maneira que esses hábitos, o comportamento dos pais aparece depois no comportamento dos filhos dentro da escola? A criança, ela é resultado, todos nós, né? Cada um de nós é resultado das experiências que temos, não só na família, mas em todas as interações e relações sociais. Me preocupa um pouco essas correlações que são apontadas entre problemas familiares como causas importantes de dificuldades de aprendizagem, porque eu entendo que são âmbitos diferentes. Não que eu discorde disso, eu concordo. No entanto, eu penso que a escola é um espaço público e a família é um espaço privado. Não sei se dá para a gente ficar fazendo essas relações, porque a escola, na condição de espaço público, teria que criar mecanismos e encaminhamentos onde essas questões individuais não ficassem tão em evidência. Além dessa formação, sabendo lidar com essas diversidades, com o grupo, como a gente já disse no primeiro bloco, a importância dessa parceria entre os pais e a escola também, né? Cada um dentro do seu papel. Como que isso pode ajudar no comportamento do aluno, no aprendizado do aluno, essa parceria, professora? Nessa experiência que eu tive e que o grupo foi realizado tanto com as mães quanto com as crianças dentro da própria escola, eu vejo que para as mães com quem eu trabalhei era um espaço de acolhimento. Elas tinham também as suas angústias, as suas dificuldades em relação às suas crianças e também dificuldades pessoais, mas elas tinham aquele espaço ali dentro da escola e isso promoveu a elas algum tipo de conhecimento, alguma segurança a mais que repercutiu na relação com essas crianças, o que eu vejo muito positivo e que é algo que a psicologia escolar, é um espaço que a psicologia escolar pode promover, essa integração, né, da família com a escola e abrir esse espaço para a família e um espaço que seja agradável, que, né, como houve nas entrevistas ali, as pessoas falando, quando tem espaço, as pessoas não vão, mas tem que ser um espaço agradável, um espaço de acolhimento, porque se for um espaço de cobrança, eles não vão mesmo. Eu gostaria, né? só de fazer uma observação que eu acho que é bem importante. A pesquisa, você fala que trabalhou com as mães, né? A pergunta que eu faço é onde estão os pais? Porque a mulher está com a tarefa, né, de criar, encaminhar, enfim, a sua prole. E com isso a gente não permite que a criança tenha, o jovem, a criança tenha o contato com o universo masculino. Uma dificuldade que a gente observa não só nesse grupo, mas em outros grupos, que eu já tive muitos grupos de orientação a pais que eu tive a oportunidade de fazer, a frequência dos pais nesses grupos ela é muito pequena. Quando ela existe, a gente procura valorizar bastante, né? Porque são poucos os pais que realmente se interessam em integrar, em participar. Nesse grupo com as mães, os pais foram convidados, embora, né, tivesse participando duas mães não casadas, e os pais não presentes, né? Mas das outras... Que é nova... Que é a configuração da família que existe. As diferentes configurações, né? Só que a professora lá na escola pensa assim, né? Esse meu aluninho tem um pai, tem uma mãe, tem um avô, tem uma avó... Não é essa a constituição familiar, né? E, inclusive, a gente teve a oportunidade, uma das mães, porque os pais não se interessam muito, mas uma das mães, ela conseguiu convencer o marido a participar
e ele teve uma participação no último encontro, né, porque foram 7 encontros no total, e ela levava para casa, conversava com ele, enfim, e aí no último encontro ele participou com a gente, o que é muito bacana. Eu acho que aí o pai participando, a gente tem uma contribuição muito maior, sem dúvida. Embora eu não tenha dúvida que quando você mexe na estrutura, num núcleo familiar, né, a mãe participando, você está mexendo na rede, né? Quer dizer, tem as consequências. Lá no consultório a gente também trabalha com essa postura de trabalhar a família. Né? Pois é. E olha, quem também percebeu os benefícios dessa aproximação da família no contexto escolar foram os professores da Escola Ângelo Trevisan. Durante anos, a escola teve sérios problemas com o aprendizado e também o comportamento dos alunos. Mas há 14 anos, eles decidiram abrir as portas da escola para a comunidade e as famílias dos alunos. Os resultados você confere na reportagem de Esther Atanásio. Veja. A estrutura é simples, as salas ainda são de madeira e falta espaço no pátio, mas nada disso desanima a comunidade escolar, nem prejudica o bom rendimento dos alunos. A escola aqui é feita de gente. Nós levamos muita sorte porque nós temos uma comunidade muito participativa, né? Então, assim, a gente sabe que algumas atribuições não seriam de responsabilidade da comunidade como escola, né? E sim do governo. Mas nós não temos o hábito de cruzar os braços e ficar esperando que isso aconteça. Então, como a gente tem muitos pais envolvidos, a gente arregaça as mangas mesmo e a gente vai atrás. A Escola Ângelo Trevisan enfrenta dificuldades de infraestrutura como qualquer outra. Para fazer as aulas de educação física, as crianças precisam se arriscar, atravessando a rua para fazer as aulas no pátio, emprestado por uma igreja. Na Escola Ângelo Trevisan, a regra é colaborar. Até pais que já não têm filhos em idade escolar participam em gesto de gratidão. A gente vê com o passar do tempo como isso faz diferença. A gente está dentro da escola, ajudando nas dificuldades, buscando melhorias para a escola, né? Pais, professores e alunos se envolvem nas atividades com entusiasmo e conseguem contornar as dificuldades da administração pública. Com a união, conseguiram arrecadar R$40 mil só na festa junina desse ano. Essa proximidade com a família torna o trabalho dos professores gratificante. É um comportamento diferenciado, pela questão de que acaba tendo uma relação, acaba sendo assim uma extensão da família deles. Então assim, a gente acaba entrando no dia a dia deles, acaba acaba se envolvendo mais com eles. Então assim, a relação fica um pouco mais íntima. Apesar das dificuldades de infraestrutura, a Escola Ângelo Trevisan mostra que a parceria entre pais e professores pode dar certo. Esse ano eles conquistaram o primeiro lugar no IDEB, o ranking que mede o índice da educação básica no Brasil. Mas nem sempre a escola foi um exemplo. A participação dos pais já foi reduzida e os alunos indisciplinados. O cenário de hoje é fruto de um trabalho contínuo da direção. A participação dos pais é fundamental na vida dos filhos, o acompanhamento das atividades escolares. Nós percebemos que há uma melhora bem grande no aprendizado dos alunos. Ingressar na escola não é nada fácil. Faltam vagas, mas quem consegue se orgulha. Eu sinto que eu estou estudando numa escola muito boa, que eu vou conseguir chegar num lugar muito bom por causa da escola. As pessoas que entram no Ângelo Trevisan, elas acreditam e elas conseguem colher resultados. Isso vai apaixonando ao longo do tempo o trabalho entre família, né, e a escola. Bom, a gente vê aí um exemplo, né, de atuação de pais, professores e alunos. O que é que mais poderia ser feito? Eu acho que os pais participarem do contexto da escola, entender o que acontece ali, até mesmo as dificuldades que a escola enfrenta, eles vão encontrando alternativas de se entender ali de alguma forma, né? Então, o trabalho que eu fiz foi um trabalho de orientação, trazendo as mães e, né, quando possível, os pais para dentro da escola. Existem outros trabalhos, né, de fazer reuniões com pais e que os pais acabam entendendo e acompanhando alguns aspectos mais sistemáticos da programação, do currículo, né, do planejamento de ensino. Né? Então, existem diferentes formas de conseguir essa parceria. Né? A que eu fiz foi no sentido de dar um espaço mais acolhedor para essas mães terem uma orientação específica com os seus filhos. Né? E Simone, além de a gente focar nesses objetivos gerais, nessas conquistas gerais como a escola teve, primeiro lugar no IDEB entre as escolas regulares, é importante a gente levar em consideração também as conquistas pessoais dos alunos? Sim.
mas tentando diminuir, do meu ponto de vista, talvez ingênuo, mas tentando diminuir o grau de competitividade, né? E ampliando significativamente o grau de cooperação, né? Então, não é o melhor aluno do mês, que é o mais importante, né? Mas como que esse grupo pertence a esse lugar, como que ele coopera, né? E como que ele realiza as tarefas com eficácia. Mas não necessariamente a eficácia dos números, que eu penso que não é por aí. Eu acho que o ambiente da escola teria que ser um ambiente um pouco mais descontraído para permitir a ampliação do sentimento de pertencer. Porque quando você se sente pertencente, né, você acolhe, você abraça, o problema faz parte, o conflito faz parte. O próprio Piaget falava que o conflito é a possibilidade do crescimento. Que é, né, o que a gente viu na reportagem, né? Os pais, os alunos sentem amor até pelo espaço escolar, apesar das dificuldades que a escola enfrenta. E dificuldade a gente vai ter sempre, não tem, é uma idealização de que vamos criar uma escola que a gente não tenha problemas. Isso é cheio de ser humano, como que não vai ter problemas? Então é como enfrentar essas dificuldades. Né? E os problemas fazem parte do processo de desenvolvimento. Então é natural que o adolescente seja mais atrevido, arrogante, malcriado, desobediente. É esperado que ele seja assim, inclusive. O importante é saber lidar com isso, né? Exatamente. E professora, para a gente encerrar, de que maneira que você acha que esse seu trabalho pode contribuir tanto para a formação dos alunos, quanto também para a melhora, né, na qualidade do ensino nessas escolas? Eu vejo que a contribuição é em essa criança ter o suporte da família, né? Então, existem inúmeros trabalhos com professores e com a própria escola em poder ajudar essas crianças com dificuldades, mas a gente trabalhar e dar o suporte que a família precisa muitas vezes e que se encontra tão perdida, eu vejo como fundamental. Então, essa criança ela pode ter um suporte maior, uma mãe, um pai mais seguros em relação às práticas que estão exercitando com essa criança, e isso vai repercutir no seu desenvolvimento global, seja um comportamento ou seja em relação à aprendizagem formal. Tá certo. Professora Ana Paula Simone, muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese. Foi um prazer. Obrigada. O Em Tese de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Participe, mande suas dicas, sugestões para o e-mail ufprtv@ufpr.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!